Como é que era isto no vosso tempo? A tarde estava solarenga e o encontro prometia ser uma viagem aos tempos áureos da nossa freguesia do Tortozendo. O relógio já tinha assinalado as 4 horas da tarde quando chegámos à Associação de Reformados. Entre sorrisos e alegria por estarmos juntos nesta aventura de partilha entre gerações, começámos por conversar um pouco sobre o motivo pelo qual estávamos ali. A história da indústria dos lanifícios do Tortozendo, no concelho da Covilhã. Já nessa altura, nas lojas das casas, as casas em geral eram um piso e um resto de chão, com uma loja. Vós ainda conheceis essas casas, nas Machetes, por exemplo. Algumas têm a escada cá fora e outras têm a escada dentro. E essa parte inferior, onde hoje estão cozinhas, eram então as lojas. Nessas lojas, em algumas delas também se criavam animais, também tinham ainda animais, tinham o porco, especialmente, mas também em muitas já havia os tiares, os chamados tiares de madeira, que eram conhecidos por tiares de pau. A viagem ia começar e os nossos guias iriam ser Alberto Oliveira, António Calado e José Lambranca, antigos trabalhadores da indústria nesta freguesia, Álvaro Fonseca e Francisco Priora, da direção da Associação de Reformados do Tortozendo, e Adélia Mineiro, investigadora e professora. Antes da viagem começar, percebemos de imediato que a história era antiga e tinha iniciado nos últimos anos do século XIX, período em que a Revolução Industrial se fazia sentir também na nossa freguesia. Antes esta indústria tinha começado, muitos séculos antes. Nós temos documentos que comprovam que já havia aqui tecelões e tecedeiras, mas entretanto, para vós compreenderes melhor, nós vamos só falar da indústria praticamente no século passado. Bom, esses operários, mesmo no princípio do século, nós já conhecemos também greves, ou seja, os operários a tentarem defender os seus direitos. E então havia essa gente a produziam, vinham os senhores buscar depois os tecidos, levavam-nos para a Covilhã, ou eram vendidos também havia pessoas que também já os vendiam em mercados, ou então também havia aquelas fábricas importantes da Covilhã. Os teares eram, assim, mecânicos, isto num período em que não havia eletricidade nem grandes fábricas que, antes depois, se viriam a construir no Tortozendo. Em 1927, chegava a eletricidade à nossa freguesia. A partir desta altura, as fábricas começam a crescer e a Segunda Guerra Mundial levou a que mais encomendas de cobertores se fizessem. Os militares de combate passavam por momentos de grandes dificuldades e as fábricas de lanifícios do Tortozendo começaram a aumentar a produção de bens para ajudar a dar algum conforto àqueles que estavam no terreno de conflito. Veio aqui alterar muito a vida dos nossos antepassados. São antepassados para todos os efeitos. Foi que surgiu a eletricidade. E a partir do momento em que veio a eletricidade, os teares já puderam ser teares mecânicos, que produziam muito mais. E não foi uma coisa repentina, porque tinha havido aqui, de alguma forma, uma ajuda que tinha sido a da guerra. Porque em tempo da guerra sempre há alguns que sofrem muito, mas também há aqueles que podem tirar proveito das guerras. E aqui na nossa indústria, tanto faz na Primeira como na Segunda Guerra, houve industriais que souberam tirar lucros no tempo da guerra. Este é o edifício de uma das fábricas mais conhecidas da terra. Em tempos, um lugar que deu trabalho a centenas de pessoas. Trabalhadores e trabalhadoras que aqui ficavam de manhã à noite, com poucas condições de trabalho. Reclamações e, digamos, dos trabalhadores a quererem melhores condições de trabalho. Prendiam os trabalhadores? Prenderam os primeiros 6 trabalhadores políticos, porque houve 2 períodos de prisões políticas no Tortozendo. A primeira foi nos anos 30 e a segunda foi nos anos 60. A indústria dos lanifícios, que já foi a grande potência de desenvolvimento e força de trabalho desta terra, é hoje diferente e concentrada em fábricas de grande dimensão numa zona industrial, algo distante de onde as antigas fábricas se localizavam.
Esse período mais antigo, onde se encontravam as habitações dos operários e operárias de outrora e as suas famílias, viveu-se com maior intensidade até o ano de 1974, ano da Revolução em Portugal. Neste tempo, a autoridade do proprietário era absoluta. Ao trabalhador competia trabalhar e obedecer, a não ser que algum corajoso enfrentasse o patrão. O poder absoluto e a autoridade absoluta do proprietário, o dono. E havia confronto, inclusivamente, no tratamento entre o patronato e o trabalhador. E o trabalho. A nossa viagem às antigas fábricas de lanifícios do Torcendo continua. E a uns metros à frente encontramos uma tinturaria em ruínas. As imagens são semelhantes e em comum têm, essencialmente, o aparente abandono e o silêncio de um edifício que outrora já juntou centenas de pessoas dedicadas e profissionais. Memórias, pelo menos nessa empresa, era de... Não é dizer que os outros trabalhadores das outras empresas não eram profissionais, mas aqui só havia trabalhadores mesmo verdadeiramente profissionais. Na altura eram especializados mesmo em tudo, porque esta empresa aqui também não tinha trabalhadores sem serem especializados. E se viesse para aqui e não tivesse vontade de ser especializado, para mim foi, eu trabalhei em muita empresa, trabalhei nesta, andei na Sociedade Fabricantes, trabalhei no José Batista, trabalhei no Moramatsu e tudo. Mas o sistema de trabalho era um sistema organizado, e já havia só com os filhos e os netos, não souberam levar aquilo que os pais criaram, porque os pais saíram do teatro pau para o mecânico. Só que os filhos não souberam sair do mecânico mais moderno, e foi quando a coisa espalhou e arrebentou. Para o eletrónico e altamente tecnológico, não é? Outra coisa também, esta empresa, havia aí mais modelos, eram mais solidários nessas empresas do que noutras. E aqui nesta, como é que era? Nestas eram mais solidários. Na medida em que se ajudavam uns aos outros? Sim, e eram trabalhadores conscientes. Sim. Quer dizer, sabe que a solidariedade também leva à consciência das pessoas. Claro que sim, claro que sim. Se hoje sabemos que as crianças têm que estudar e só quando forem adultas é que podem trabalhar, neste tempo do Sr. José Lambranca, as crianças tinham sorte diferente. Eu fiquei sem os dedos com 19 anos, foi derivado a ter que limpar as máquinas com elas a trabalhar. O que é que deu? Deu o sistema que, para ganhar mais algum, porque se a máquina parasse para limpar, ganhava menos, e foi quando andava a limpar a máquina com ela a trabalhar, sumia um bocado de fios, que é quando se limpa o óleo do chão ou qualquer coisa com pano, vá, e depois foram os dedos embora. Arrancou-me os dedos de sem dedos, com 19 anos, por causa disso. Ao passarmos pelas ruínas das fábricas, foram-nos mostradas as grandiosas moradias dos então proprietários das fábricas de grande produção. Uma diferença enorme entre as condições de vida dos patrões e dos operários, que tinham condições muitas vezes miseráveis. Isto era uma verdadeira colmeia de Mas trabalhadores. nós falamos aqui de que anos? Voltamos outra vez aos anos 50, 60, 70? 60 até. 60. Mas que foi há pouco. Como quem diz, era 60. relativamente há pouco tempo, não é? Nós pensamos que só Em seria para aí nos 60 séculos 20. Em 60 foi quando taparam o Ribeiro. Nos 60. O boom da construção foi depois de 25 anos. Estavam a construir os prédios e depois começaram a deslocar-se e tal, muito lentamente. A nossa viagem estava a chegar ao fim e o olhar destes antigos trabalhadores das fábricas, da indústria dos lanifícios do Torcendo, tendia a ser mais nostálgico e saudosista. Foram vidas de luta, de trabalhadores e trabalhadoras dedicados. Hoje é como nós sabemos, as indústrias, assim como as pescas, como tudo, está tudo num caos. Porquê? Porque tiveram conveniência nisso. Talvez situar essa questão no conceito do desencanto, porque quem viveu a vida social do Torcendo e esta agitação laboral, com todas as implicações que tinha, e depois, passados uns anos, se enquadra numa povoação que não tem praticamente atividade fabril nenhuma, não tem atividade industrial, caracteriza sobretudo o desencanto. É lamentarmos que de facto não tivéssemos pessoas que fossem capazes, não digo que manterem as empresas a laborarem,
mas pelo menos que houvesse alguns empresários que se interessassem por manter viva a indústria de lanifícios no Tortezendo. Houve uma altura que os patrões deixaram aquilo e foram embora e os trabalhadores tentaram, juntamente... Não, foi no Matias. No Matias, tentaram levar aquilo para a frente. Sim. Mas não conseguiram? Não conseguiram porque os débitos eram muitos e eles ficaram entregues também aos débitos. Se pagarem os débitos não houve esta tentativa ainda, do próprio patrão. E depois a indústria de lanifícios é uma indústria assim de coisas mesquinhas, quer dizer, é para quem compra grandes quantidades de mal e que tem outras máquinas que fazem ao fim. Nós até transformáramos as comidas dentro disto, nós até tentáramos colaborar muito com os patrões e ajudarmos até em algumas empresas a termos sacrifícios, ficarmos sem parte do ordenado muitas vezes e trabalhar até com metade do ordenado. Não deu nada, não. E tínhamos comissões de trabalhadores porque estavam desorganizados, mas os patrões nunca aceitaram. A história que conhecemos e aqui contamos demorou um século a ser construída e em poucos anos a ser arquivada. Todas as fábricas que visitámos estão fechadas e com sinais visíveis de abandono. Tiveram um período áureo de vida, mas são hoje uma imagem clara da mudança, dos tempos e do silêncio. Ainda assim, não foi uma história triste de contar. Foram vidas de luta, de trabalhadores e trabalhadoras, dedicados e reivindicativos, e de um século de histórias de homens e mulheres que deram nome ao Tortezendo e ajudaram a que a região tivesse sido conhecida pela Manchester portuguesa.